Boa tarde, boa tarde. Esse aqui ainda não. Ah, agora sim. Vamos lá? Vamos lá, gurizada? Isso, agora, vamos lá. Tudo bem, Jeromel? Bom, como é que... A preparação, bem dizer, foi um dia, né? Porque teve a folga, ontem praticamente trabalho muito leve. Como é que tá a perna? Como é que tá o desgaste físico? Pelo menos você se encontra 100% para o jogo de amanhã. Você ontem, né, fez trabalhos leves. Como é que você está fisicamente? A gente sabe que é reta final de temporada, pesa um pouco a perna. Como é que você está para o jogo de amanhã? Não, estou completamente recuperado, acho que o time todo está muito bem e a gente vai estar se preparando da melhor maneira possível para encarar esse jogo e buscar os 3 pontos aqui em casa. Geralmente a gente diz que o grupo do Grêmio é um grupo que está acostumado a decisões, né? Esse grupo, principalmente, já vem disputando decisões há vários tempos. Tem uma situação nesse campeonato agora que o Grêmio entrou numa briga direta pelo G4 e foi dito pelo Michael, inclusive, são 8 finais. Como é que vocês vão lidar com essas decisões? O que é o planejamento? Porque tem confronto direto, dá para dizer, com o Palmeiras, tem um confronto direto com o São Paulo lá na reta final. Como é que vocês vão encarar isso aqui? É como 8 finais, realmente? Todo jogo agora é uma decisão? Porque se a gente pensar friamente, faltam praticamente 30, 31 dias para acabar o campeonato. Então é um mês e tem 8 jogos. Então a gente sabe que o nosso planejamento vai ser simples, vai ser pensar jogo a jogo. Não adianta ficar pensando no São Paulo, no Palmeiras. É pensar no jogo de amanhã, que no meu caso é o mais importante, que na minha opinião é o mais importante, que é contra o CSA, que vale os mesmos 3 pontos. E que se a gente quiser chegar no G4, que é o nosso objetivo, a gente vai ter que encarar todo jogo como uma final. E então em 31 dias a gente vai se doar e vai se preparar, vai fazer o nosso melhor para tentar conquistar esse G4, que não é fácil pela competitividade do Campeonato Brasileiro, mas que a gente tem um grupo para isso. Jeromel, sempre é falado que o Grenal ele pode arrumar a casa, pode desarrumar a casa. E no caso do Grêmio, o Grêmio venceu o Grenal e venceu com superioridade. Tu acha que isso pode ser também mais um combustível e também mais uma situação para colocar vocês ainda mais fortes para esse restante de Campeonato Brasileiro? Ou tu acha que o Grenal realmente foram só 3 pontos? É como basicamente todo o plantel do Grêmio tem discursado até aqui. Não, a gente sabe da importância do Grenal para o torcedor e também na tabela. A realidade é que a gente está disputando a vaga diretamente ali com o Inter, com o Corinthians, com o São Paulo. Então a gente conseguiu ganhar de um rival e de um concorrente direto. Então isso foi muito importante para a gente abrir uma vantagem, mas que a gente não pode se acomodar. Muito pelo contrário, a gente vai se entregar, se doar e jogar igual a gente jogou o Grenal, até melhor. Tem que fazer sempre essa concentração e se cobrar para ser cada vez melhor para a gente conquistar o nosso objetivo, que é se classificar direto para a Libertadores no ano que vem. Jeromel, qual é a avaliação que você faz da temporada do Grêmio como um todo? Participação na Libertadores, na Copa do Brasil e essa reta final lutando para se garantir na principal competição continental da temporada do ano que vem. Essa avaliação eu acho que eu gostaria de fazer mais quando acabasse o ano, né? Mas até aqui a gente chegou na semifinal da Copa do Brasil, da Libertadores e fomos campeão gaúcho. A gente está aí na parte de cima da tabela, em 5º lugar, a 2 pontos do São Paulo, que o nosso objetivo é entrar no G4 para garantir a Libertadores diretamente no ano que vem. Jeromel, curiosamente ou coincidentemente, ano passado o Grêmio estava na mesma situação e disputando contra o mesmo São Paulo uma vaga no G4. O Grêmio acabou ultrapassando o São Paulo, terminando com a 4ª colocação. O São Paulo acabou até caindo na pré-Libertadores, para mostrar a importância da diferença entre ficar em 4º e ficar em 5º. Vocês já estão pensando nesse confronto direto que vão ter contra o São Paulo aqui na Arena, ou é muito cedo ainda? Não. A gente está única e exclusivamente focado no CSA. Não vai ser fácil. O CSA tem feito boas partidas, as últimas partidas, chegou a ganhar do Corinthians. Então a gente sabe que vai ser um jogo difícil e a gente vai ter que se empenhar e pensar sempre no próximo jogo. Se a gente começar a pensar no próximo, aí acho que não é o caminho correto. Então a gente vai ter que encarar sempre o próximo jogo como mais importante. Seguindo nessa linha até da questão do Douglas, sobre essa avaliação da temporada aí de 2019, o que faltou efetivamente para o Grêmio conquistar o Hexa da Copa do Brasil e também o Tetra da Libertadores da América? Eu acho que a gente sempre, quando vê por uma certa perspectiva, está falando o que faltou para a gente. Eu prefiro dar mérito para os adversários. Eu acho que o Atlético Paranaense ganhou do Flamengo, ganhou da gente, ganhou do Inter na final. Então teve muitos méritos, está jogando futebol muito atraente, muito bom. Então teve méritos para ganhar a Copa do Brasil. E o Flamengo está fazendo por onde, está em primeiro no Campeonato Brasileiro e está na final da Libertadores, tem muitos méritos para estar ali também. Acho que a gente tem que tirar a lição sim de
com esses adversários, como eles jogaram, os erros que a gente cometeu, para não cometê-los e ter sucesso no futuro próximo. E vocês torcem pelo Flamengo na Libertadores, Jeromel, para abrir daqui a pouco um G5 e entrar uma vaga direta? Vocês conversam sobre isso no vestiário? Não, a gente ainda não teve a oportunidade, eu não... Acho que quando o jogo lá se aproximar na final, a gente vai conversar mais sobre isso, ainda não falamos, mas não dá para torcer para o argentino, né? Hã? Pergunta para ele. Jeromel, no primeiro turno vocês enfrentaram ali CSA e Chapecoense, tiveram 2 empates. E agora vão ter novamente essa sequência, os dois ainda lutando contra o rebaixamento. Quão é importante para vocês ganhar esses 2 jogos, que depois ainda vão ter 4 confrontos diretos ali no G6? Não, a gente é fundamental para os nossos objetivos esse jogo contra o CSA em casa. No primeiro turno, como você mesmo ressaltou, a gente empatou 0-0. E foi um jogo bem difícil, bem complicado. Eles jogaram lá com a força da torcida deles, jogando em casa. E nesses últimos jogos, sempre tem jogos... O time que está... Todos os jogos têm uma importância diferente nessa reta final, nesse último mês. Uns jogam para não cair, outros querem ir para Libertadores, outros querem ser campeão, os outros não querem deixar o outro se distanciar. Todo mundo tem um seu objetivo no campeonato. Então a gente sabe que cada jogo tem um fator psicológico muito pesado. Então a gente é um grupo mais experiente, a gente se prepara bastante para isso. Tenho certeza que esse foco nosso vai fazer a diferença, a nosso favor. Jeromel, eu queria voltar justamente nessa tua última frase, o poder psicológico e o poder mental de cada partida que o Grêmio avalia. Qual o segredo do Grêmio para ser tão forte mentalmente? Porque a gente tem acompanhado nessa temporada que após as pancadas parece que o Grêmio volta mais forte. Depois das eliminações o Grêmio voltou mais forte e agora já está com 3 vitórias consecutivas novamente. Qual o segredo desse poder psicológico, essa força mental que existe no time do Grêmio hoje? Bom, eu não sei te precisar a resposta dessa pergunta, mas o que eu posso dizer é que a gente confia muito no nosso trabalho, a gente acredita muito na gente mesmo, e a gente sabe que mesmo não é porque a gente ganha ou perde um jogo que a gente está fazendo a coisa certa ou errada. A gente acredita que a gente está fazendo sempre as coisas certas, a gente acredita nos nossos treinamentos, no nosso jogo, a gente acredita em cada um de nós mesmos, e a gente, independente se ganha ou se perca, a gente faz sempre a mesma coisa. E um trabalho que tenha confiança, que tenha sequência, que tenha continuidade, creio que dá muito mais certo a longo prazo do que aquele que fica mudando toda hora. E o Grêmio é um exemplo disso. Jeromel, tu falou agora há pouco e acho que é um assunto bastante comentado, que todo jogo, obviamente, é difícil e chega a um ponto em que todo mundo briga por alguma coisa. Mas o Renato sempre reclama dos times que jogam fechados, né, principalmente aqui na Arena. E talvez não vá ser diferente, né, contra o CSA, um time que está com uma dificuldade na tabela, e contra o Grêmio aqui provavelmente não ataque tanto. Tem como fazer uma diferenciação e tem como ser um pouco mais difícil um do que o outro, contra um time mais forte que joga aberto ou contra um time menor que joga fechado? O que passa na cabeça do Jeromel? Até porque tu é zagueiro, né? Tu não está tanto lá na frente. Não, a gente se prepara igual, a gente se prepara para jogar contra o Barcelona, o Real Madrid, igual quando a gente se prepara para jogar contra o CSA, contra a Chapecoense. A preparação tem que ser a mesma, porque tem jogo que a gente chega na cara do goleiro e faz o gol, faz 1-0. Aí outro time que veio com uma proposta fechada é obrigado a abrir, então ele começa a atacar mais, cria mais espaço e a gente consegue tem mais chance de fazer um resultado mais elástico. Tem aquele jogo que bate na trave, o goleiro faz um milagre, a gente perde um pênalti, e aí a gente vai criando uma certa ansiedade, vai deixando de fazer o que a gente deveria fazer para querer fazer a coisa mais rápida, que muitas vezes se precipita na ação, e acaba a gente mesmo criando dificuldades. E aí acaba que o jogo empata. Aí no jogo contra o Bahia, por exemplo, a gente estava aqui, a gente martelou, teve chance, mas não conseguia furar a defesa deles, que é um time muito bem treinado, que deu muita dificuldade. E aí nos últimos 5 minutos a gente cometeu um pênalti e perdemos o jogo de 1-0. Daqui a pouco se a gente tivesse feito um gol antes, então cada jogo tem a sua peculiaridade. Muito obrigado, Jeromel. Valeu. Valeu.